Oi, gente, vamos falar sobre a culpa hoje. Culpa, minha tão grande culpa dos católicos, não é? Como a gente gosta não, mas como a gente se tortura com a culpa, não é? Eu devia ter contado aquilo, devia ter feito aquilo, se eu não tivesse feito... Ai, quanta culpa! Vamos aprender a lidar com ela e a entender melhor a culpa? Pois é, gente, culpa é um sentimento de se sentir responsável pelo um provável dano a um outro. Que seja um outro humano, animal não humano, mas ainda assim é um sentimento voltado a uma culpabilização, né, de alguma dor que eu tenha causado no outro. E isso é muito sofrimento que gera nas pessoas, né? Muita angústia, muitas fantasias, muita imaginação e nós sofremos de antemão por imaginar, 100% imaginação e 0% comunicação, 0% comunicação com as pessoas e com a gente. Comunicação honesta, verdadeira, amorosa, empática, não é para consigo e para com o outro. Por quê? Nós somos uma sociedade aqui, né, no Ocidente, culpada. Fomos, vamos dizer assim, estruturados, né, como cristãos, o cristianismo como valor, e assim fomos educados, fomos estruturados, né, por assim dizer, desde a infância com os valores do cristianismo, não é? Então, você tem que andar no caminho que o cristianismo disse correto, não é? E se você sair desse caminho, ou se desviar, ou só imaginar, sem nem ter feito o ato em si, né, de qualquer que seja qualquer comportamento, isso já incita uma culpa. E como funciona a culpa, né? Funcionou por muito tempo, hoje continua funcionando com a cultura já diferente, mas ainda assim com muita culpa, não é? Porque a cultura muda um pouco, mas vestígios inconscientes de outras gerações ficam na gente, não é? Muito diferente dos gregos, por exemplo. Eles não eram baseados em culpa, não. Aí você vai dizer, então era puta, né? Bota o pi, né, produção. Mas não era. Né? Em vez da culpa, a preocupação dos gregos era em cuidar da polis, em cuidar da sociedade, não é? Do outro no grupo, no coletivo. Olhar para a sociedade era olhar para o outro. Então, se eu falhasse com o outro, fizesse algo de errado, magoasse o outro, isso incitaria numa responsabilização dos próprios atos, mas eles não falavam em culpa nesse sentido, entendem? Percebem a diferença? Eu não posso magoar o outro porque eu sou responsável pelo que eu causo, né? Pelo que eu gero no outro. É bem diferente, né? Inclusive. Mas ao passo que a cultura grega foi ficando para trás, nós fomos educados com a cultura cristã e a culpa ficou. E funcionou por muito tempo na educação das crianças, dos jovens, né? Os nossos pais foram educados com muita culpa, e eles, por só ter essa ferramenta única para educar, assim ficou. Anda no caminho, hein? Porque senão você vai para o inferno, né? Olha, você não vai para o céu. Gente assim que faz isso, assado, não vai para o céu. Culpa da sexualidade, não é? Culpa por ser feliz, culpa por sentir prazer, qualquer tipo de prazer, não é? Então tinha que se fazer muitos sacrifícios, não é? Então a culpa realmente permeia até hoje, ficou isso. E a gente sempre encontra por aí fantasias, as pessoas fantasiam, mesmo que ela não sinta culpa alguma, ela fantasia culpas, ela inventa, ela própria cria fantasias, não é? Os meus pacientes, quando perdem um filho pet, eles começam a fantasiar, se eu não tivesse levado naquele veterinário, ou eu tinha que ter levado muito antes, se eu soubesse disso antes, esse remédio todo errado. Uma culpa onde não existe, não tem ligação nenhuma com a realidade, com os fatos, meu Deus. Não é? Porque, se o veterinário errou, e quem disse que a gente tem controle, ou a gente sabe de causa, né, de conhecimento específico, técnico, do médico humano, ou do médico, né, para animais não humanos? Então, para aquilo que a gente não sabe, para que a culpa? Eu não sabia. Afinal, mas é aquilo que eu falei.
Não tendo motivos, a gente inventa a culpa. Inventamos porque, né, tem que ter sofrimento. Se eu não sofrer também, parece que eu não estou vivendo luto, eu tenho que sofrer. Tem mesmo? Qual o nível, qual a durabilidade, para que essa, né? Eu disse no início do vídeo, né? Minha culpa dos católicos é minha, tão grande culpa. Pá, pá. O mundo moderno não precisa, né? Todo esse espancamento para si e para o outro. E quando não se percebe relacionamentos, né, bem abusivos, quando o outro percebe que, né, tem uma abertura de fantasia de culpa da outra pessoa já mais fragilizada. Viu como você me fez infeliz? Eu só me comportei daquele jeito porque você falou isso comigo. Caramba, né? E a pessoa, né, obviamente, essa cultura sim, e mais outros acréscimos, né, na sua educação emocional e estruturada de maneira adoecida, né, fragilizada, ela sente muito mais culpa, uma vez que as pessoas perversas, perversa como estrutura mental, não é um insulto, elas não têm culpa alguma. E por não ter culpa alguma, elas percebem a culpa no outro, e elas adoram usar desse artigo, né, para dominar, para controlar e fazer do outro o que eles quiserem. Então, a gente precisa saber identificar, né? Se a culpa é realmente validada, se ela é necessária, que nível é necessário, se eu era ignorante naquela época, ignorante que eu digo, né? Ignorante das próprias questões, ignorante do que estava acontecendo. Essa culpa é útil para quê? Para que essa culpa é útil? Né? A minha mãe, ela teve uma amiga que a filha dela faleceu, né? Dessa amiga. E eu lembro, criança, né, eu ouvia elas conversando e ela desabafando com a minha mãe, falando que, meu Deus, como eu me sinto culpada de não ter levado água de coco lá no hospital. Ela pediu, não me deixaram entrar, porque na UTI eles não permitem, né, acho que hoje também não permitem ainda, né, não pode, regras, né, de entrar com coisas externas, né, comida. E ela ficou culpada. Ela ficou extremamente, aquilo era o que ela repetia, tadinha, né? Perder um filho não é fácil. E o acréscimo da culpa deixa toda a via crucis pior, não é? E ela só falava isso. Eu queria ter levado a água de coco que ela tanto pediu, né? Obviamente que na história dela lá, ela devia fantasiar muito mais culpas, mas aquela lembrança presente era o que ela repetia, né? Tipo, e toda a história com a filha, e todo o amor, o luto é consequência do amor, não é? Aí eu sei, não, mas eu não quero nunca, então, amar para não ter que carregar luto e culpa. Faz parte da vida. A culpa em menor ou maior grau faz parte da vida. A questão é pensar, racionalizar, analisar de um modo honesto com você e com o outro. Patrícia, mas olha, é muito bonito isso que você está falando, mas eu já errei realmente muito, já fiz muita gente sofrer. O que é que eu faço com essa culpa? As pessoas estão vivas? Peço desculpas sinceras a elas se tiver a chance. Mas a pessoa não quer nem me ver pintada a ouro. Nesse caso, a gente trabalha você, né? Pessoa sozinha, única, com o seu momento ali de reflexão, né? Se livre da culpa, ela é inútil, ela tira a vida dos dias, ela tira a saúde, dependendo do nível de sofrimento acumulado de vida, ela baixa a imunidade, é péssimo, mas se está corroendo muito o coração de vocês, se é um peso, minha gente, sem mágicas na vida, né? Sem mágicas, sem chazinhos emagrecedores milagrosos que vão fazer vocês esquecerem, não. Terapia com um bom psicólogo, sempre. Todo terapeuta é psicólogo? Não, porque a nossa legislação permite que qualquer pessoa se diga terapeuta, né? Psicoterapeuta também, são uma palavra, mas psicólogo é sempre psicólogo. Verifiquem se vocês estão, né, sendo cuidados por um psicólogo, senão a coisa só desanda. É o barato que sai caro, tá? Não se economiza com cuidados. Nossa, é uma economia bem inocente, burra, as duas coisas.
mas é se organizar, viu? Se cuidem bem. Ai, Patrícia, mas o que é que tem de mal? É só uma conversinha ali com o terapeuta. Nossa, ai, meu Deus. Não é. É técnica, é envolvimento do psicólogo e técnicas erradas, que não é de um profissional qualificado, pode bagunçar as suas emoções, né? Você já fantasia, sofre por aqui, isso bagunça emocionalmente a pessoa, o psicológico dela, que carrega todo o corpo, ela pode somatizar ainda mais, deslocar sintomas. É daí para baixo, é ladeira abaixo. Então pare de ficar, né, fantasiando que é só uma conversinha, sentar e conversar. Se é só sentar e conversar, por que a conversa com seu amigo, seus pais, familiares não surte efeito? Você entende? Não é conversa, é ciência, é técnica, é estudo, é toda uma ciência pensada, validada no mundo todo para cuidar das pessoas, não é? Então não vamos negar o mundo moderno. A gente estudou muito para chegar onde a gente chegou. Então sofrer além da conta não precisa, tá? Ninguém precisa disso. Então, se vocês sentem muita culpa que realmente tenha causado, ou muita raiva, não é? Também desgosto de muita gente ter feito maldade com vocês, é difícil também de lidar, né? Vítima ou como alguém que causou sofrimento lidando com a culpa, são duas pontas que sofrem muito. Então, cabe aqui, né, o alerta para vocês se cuidarem. É um bem que vocês fazem para você, para o mundo. Minha garganta está ficando seca. Muito tempo falando aqui. Então, acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até a próxima, hein?